Você que já recebeu o diagnóstico de uma degeneração do disco, protusão discal, hérnia de disco ou hérnia de disco extrusa, já recebeu também como orientação que não deve agachar, caminhar, fazer musculação, que precisa ter cuidado com os exercícios, pois eles podem te levar para uma cadeira de rodas? Se sim, esse vídeo é para você. Muitas pessoas com esses diagnósticos de alteração ali nos discos da coluna têm muito medo de se movimentar. E esse medo pode ser o principal fator que alimenta o seu quadro de dor, e eu vou te explicar mais detalhadamente. Pense comigo, quando você está em uma crise de dor, você não está com o seu corpo relaxado. Você está sentindo muito desconforto e você tem medo de piorar o seu quadro, medo de realizar algum movimento, algum gesto, isso provocar ainda mais dor. Esse medo faz com que você se movimente diferente, ou seja, o seu corpo que não está relaxado fará movimentos mais robóticos, movimentos que são pensados. E esse tipo de rigidez, esse tipo de comportamento faz com que nós alimentemos um ciclo de sentiu dor, você fica com medo, ao sentir medo da dor, do desconforto, você se movimenta diferente, esse movimento diferente faz você sentir dor e aí nós ficamos em uma bola de neve gigantesca. O pior exercício para a coluna é aquele que você não faz. Vamos pensar em dois cenários diferentes. Se você está agora, nesse momento, vivendo uma crise de dor, talvez alguns movimentos sejam proibidos para você, mas não porque eles são ruins para o seu corpo, não porque a sua hérnia de disco vai explodir, porque a sua hérnia vai sair do lugar, o seu disco vai gastar mais, e sim porque aquele determinado movimento pode fazer com que você sinta uma dor mais intensa, a dor faz com que você tenha mais medo, mais tensão, mais rigidez. Olha o ciclo acontecendo aí novamente, é um ciclo totalmente ruim que nós não queremos alimentar. No momento de crise, o fisioterapeuta precisa entender muito bem o seu quadro, precisa te avaliar, entender as suas atividades, quais são os seus medos, todos os fatores que podem influenciar ali para te orientar sobre como manter as suas atividades sem piorar a sua dor, te dar informações para que você tenha mais confiança, para que você saiba administrar caso aconteça uma dor mais intensa. Pensando em outro cenário, você tem uma dor aí meio que constante, você não está nesse momento em uma crise de dor. É aquela dor que te acompanha, mas que não te limita para fazer as atividades. Provavelmente você é alguém com dor crônica. Dor crônica é dor que dura mais do que 3 meses. Você pode ter mais informações aqui. E essa dor geralmente só vai embora com você se movimentando. Nós não podemos e não devemos esperar essa dor desaparecer para que você comece algum exercício, alguma atividade. Nessa dor mais leve, uma dor que você consegue controlar um pouco mais, nós podemos realizar exercícios que te provoquem sim uma dorzinha leve, dor leve que não aumenta durante, logo após ou 24 horas após o exercício. Você pode realizar todo tipo de movimentação. Você pode pegar peso, você pode agachar, você pode correr, você pode saltar. Porém, nós temos que entender qual é a sua capacidade física. Talvez levantar 10 quilos do chão seja muito para você. Então, o problema não está no tipo de exercício. O problema geralmente está em não respeitar a sua capacidade física, em fazer algo que o seu corpo não dê conta. E quando nós pensamos em adequar exercícios, nós vamos pensar em ajustar a amplitude de movimento, nós vamos pensar na carga, nós vamos pensar nas repetições, vamos pensar na velocidade que você realiza esse movimento, em quantas vezes na semana. São muitas variáveis que precisam ser ajustadas para que o exercício te traga mais benefícios e não malefícios. O exercício é como se fosse um remédio. E todo remédio não existe uma dose ideal para você. O exercício é a mesma coisa. Ele é a principal linha de tratamento para quem sofre com dores na coluna, mas existe dose, e essa dose envolve todos esses fatores que eu listei anteriormente. Ela não está relacionada apenas a peso.
Pense comigo, se você quer ter um braço mais forte, o que você precisa fazer? Colocar peso, fazer força, movimentar, usar o seu braço, não é mesmo? Se você quer ter uma coluna mais forte, o que você precisa fazer? Movimento, exercício, impor algum tipo de estresse, impor carga, mas lembre-se sempre, geralmente o pior não é o exercício, é a forma de realizar. Forma de realizar não no sentido de que tem que ser extremamente robótico, pegar do chão. Forma de realizar no sentido de fazer algo que seu corpo não dê conta. Se você vem há muito tempo com um quadro de dor e deseja correr, por exemplo, não dá pra gente começar correndo. Talvez nós precisamos começar com alguns passos várias vezes ao dia. Talvez daqui mais um tempo uma caminhada um pouquinho mais longa, um trotezinho, um fortalecimento que te ajude, outros tipos de atividade. Nós sempre vamos pensar em exercícios que sejam progressivos, exercícios que respeitem a capacidade do seu corpo. A maior parte da população convive com algum tipo de alteração nos discos e essas pessoas geralmente nem sabem, não têm sintoma. A hérnia de disco não é um ultimato, algum diagnóstico que é extremamente ruim, algo que seja nocivo, algo que seja grave. Ela pode sim desencadear uma crise de dor, que pode ser intensa, incapacitante, limitante, mas quando você passa por aquela crise, muitas vezes ela fica aí quietinha. Quanto pior a sua hérnia de disco, maior a chance dela regredir, do seu corpo reabsorver. Portanto, você não deve ter medo da sua coluna. Você deve ter muito mais medo do tipo de profissional que você busca ajuda. Um bom fisioterapeuta, um fisioterapeuta que entenda o seu quadro, que faça uma avaliação, que estude, vai conseguir manejar a sua condição da melhor maneira possível para que você volte a confiar na sua coluna, realizar todas as suas atividades e não sentir mais medo e principalmente não conviver com tanta dor e tantas limitações. O exercício físico vai lubrificar as suas articulações, deixar os seus músculos mais fortes, equilibrar um pouquinho o teu sistema nervoso para que ele não dispare a dor com qualquer movimento, qualquer atividade que aconteça, ou seja, é a principal linha de tratamento, traz inúmeros benefícios e não existe um movimento, um exercício proibido de modo geral. Talvez existam movimentos, exercícios que o seu corpo ainda não seja capaz de realizar. E por isso você precisa de auxílio profissional. Geralmente, em um primeiro momento, um fisioterapeuta e depois nós passamos a bola para um profissional da educação física. Não tenha medo da sua coluna, movimente-se, mas busque sempre auxílio de bons profissionais. Conhece alguém que vive com dor na coluna, tem muita dificuldade para atividades simples do seu dia a dia? Compartilhe esse vídeo, não deixe de curtir e eu te aguardo em um próximo vídeo. Até mais!